A paz do Senhor, eu peço desculpas pelo atraso. Eu tinha me esquecido como a igreja está em obras e tinha desmontado todos os recursos daqui do escritório da igreja, então tive que gastar um pouquinho mais de tempo a organizar tudo de novo. Peço desculpa pelo atraso. A paz do Senhor, espero que estejam todos bem, aqueles que eventualmente possam me estar a ouvir. Ora, esta é a terceira lição da Escola Bíblica para novos convertidos. Eu quero deixar aqui, deixo aqui o apelo àqueles que realmente têm necessidade de um pedido de oração específico para uma área específica da sua vida. Pode deixar na mensagem que o pedido de oração, que eu então na vigília eu ponho as orações. As vigílias faço eu todas as sextas-feiras e passo mais horas, porque a lista está cada vez a crescer. É muita gente, mesmo aquelas que nunca mais vi, mas por saberem que no momento, no dia em que Deus colocou essas pessoas no caminho, as pessoas foram curadas, foram libertas, mas conhecendo como o diabo opera, as pessoas quando saem do caminho de Deus por alguma razão qualquer, às vezes voltam a cair, perdem a sua cura e voltam a cair no mesmo engodo. Então eu continuo a orar por essas pessoas mesmo assim, para que a misericórdia do Senhor continue sobre elas. Então não se acanhem. Se quiser deixar o pedido de oração, eu tomo nota e durante a vigília você entra na lista de oração, da intercessão. Amém? Então vamos baixar as nossas cabeças, porque realmente sem Espírito Santo eu não consigo fazer a obra. Pai, no nome de Jesus, eis-me aqui mais uma vez como tua serva, Senhor. Esvazio de mim mesma, vaso vazio, para que tu possas encher, Senhor. Controla o meu falar, o meu pensar, o meu agir, cativa a minha mente, Senhor. Santo Espírito, tu és o Senhor. Toma o controle, estabeleça o teu trono na tua autoridade, Senhor, e confirma toda a palavra do Pai que vai ser aqui partilhada para edificação de todos os santos que de coração se mover para ouvirem a palavra de Deus e crescerem no conhecimento, na graça, para a salvação das suas almas, em nome de Jesus. Obrigada, Deus, pela oportunidade de estar aqui. Senhor, capacita-me cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Legiões de anjos acampem ao seu redor, façam um cordão de escudo de proteção, a volta, não só a minha volta, a volta desse aprisco, quer em toda a atmosfera no interior, do exterior, e a volta também de todos aqueles que eventualmente possam vir a mostrar interesse em ouvir e acompanhar esse estudo bíblico para edificação das suas almas, transformação das suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então, na lição passada demos um resumo pequenino, não é, acerca do novo nascimento, e então cá estamos nós para desenvolvermos um pouco mais, aos pouquinhos vamos desenvolvendo, e não se limite aquelas pessoas que são mesmo novas convertidas, que ainda não conhecem a Bíblia, não se limitem só a este curso que eu estou a dar, porque ele é muito básico. Sinta-se à vontade para explorar a Bíblia, peça sempre ajuda ao Espírito Santo para ajudar, para dar entendimento de cada palavra que estiver a ler, e quando ler a Bíblia, leia com reverência, para então Deus te agradar e ajudar mais ainda, porque quando nós lemos a Bíblia com reverência, que é reverência, ter respeito pela palavra de Deus, nós aprendemos mais e o Senhor se agrada, e a nossa relação com Deus vai se estreitando e vai crescendo, e Deus vai confiando mais e mais sabedoria, que essas sabedorias que eu chamo de tesouros escondidos por trás de cada palavra. Então é assim. Então agora, já que somos filhos de Deus, não é? Agora já saímos de novos convertidos, recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e passamos a ser filhos de Deus, não é? Criados em Cristo Jesus por meio da fé, e somos uma nova criatura.
criados em Cristo Jesus. Agora, precisamos de conhecer Jesus e aprender a desenvolver essa relação com Ele, saber o que Ele gosta, o que Ele não gosta, e o que é preciso, acima de tudo, o que é preciso para manter a nossa salvação, porque nós salvamos, uma vez salvos, mas podemos perder a nossa salvação. É a mesma coisa como a cura, não é? Vamos supor, vamos deixar agora a parte espiritual de lado. Nós temos, por exemplo, ficamos doentes e fomos ao médico e o médico constatou que temos aqui, o nosso corpo não suporta, por exemplo, comer o açúcar. E se comermos o açúcar, nós vamos morrer. A diabetes, sei pouco de diabetes, mas sei que a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2 não sei diferenciar entre eles, porque nunca li nada sobre diabetes, mas eu sei que tem que regular o açúcar, o nível do açúcar. E se as pessoas não tiverem o cuidado de regular o nível de açúcar e não seguirem as recomendações específicas do médico para esse mal, para essa doença específica, corre o risco de morrer. Então, assim é com Deus. Jesus Cristo já nos resgatou da maldição da lei, não é? Ele se fez maldição por nós para que as bênçãos do Abraão fossem nossas. As bênçãos do Abraão é a vida eterna. Nós agora ganhamos uma vida eterna, ganhamos direito a um lugar lá no céu, mas é preciso nós fazermos tudo que agrada a Deus, dentro da vontade de Deus, para nós trocarmos essa fé, essa nossa perseverança, aguardar essa fé, trocá-la por uma coroa no final. Então a coroa é a vida eterna com Jesus lá no céu. Então precisamos de conhecer Jesus. Então o que é preciso para manter a nossa salvação até o dia que Jesus Cristo nos vier buscar e recebermos da mão dele a coroa da vida? O que é preciso? Passos para conhecê-lo. Então o primeiro passo, temos que acreditar no pecado, porque se nós realmente não acreditarmos no pecado, vamos continuar a cometer os mesmos erros inconscientemente, acreditando que nós estamos bem, e a todo o tempo nós estamos a deitar a perder a nossa salvação espiritual. Então, por que há essa possibilidade de deitarmos a perder a nossa salvação espiritual? Porque é por causa do pecado do homem, porque é por causa do pecado que eu estou cá hoje. É por causa do pecado que você eventualmente pode estar interessado em ouvir esta lição para crescer com Deus e aprender para afastar-se desse mal que antes estava a levar à perdição, mas que Jesus Cristo já pagou o preço, não é? E agora tens que saber manter esta salvação. Então, o outro passo é crer em Deus, crer em Jesus, não é? E crer no Espírito Santo, é a Trindade de Deus. Nós depois vamos dar as lições passo a passo. O terceiro passo é crer na palavra de Deus, na Bíblia, porque a Bíblia, se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós não vamos conhecer a vontade, o plano da salvação de Deus para o homem. O quarto passo é também preciso conhecer o homem. Não é preciso que esteja em ordem, mas o importante é conhecermos esses passos todos e tê-lo bem guardado na tábua do nosso coração para nós não cairmos em tentação. O quinto é crer na vida eterna, porque se nós também não crermos na vida eterna, nós vamos jeopardizar a nossa salvação, não é? E crer também na morte eterna, crer no céu e crer no inferno, não é? Vida eterna com Deus lá no céu e paraíso e morte eterna com Satanás na lama do fogo do enxofre. Então vamos começar hoje a lição pelo pecado, crer no pecado. Ora, o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que produz morte.
e o pecado não só produz morte espiritual, como também morte física, porque há muitos pecados. Depois vamos desenvolver um pouquinho mais, eu vou dando os versículos bíblicos que vocês depois vão ler com calma. Não é, é preciso entender, porque eu, ao longo dos anos, eu no princípio não entendi tudo. Ao longo dos anos, depois de ouvir muitas pregações, é que eu fui entendendo o significado de cada pecado, aos pouquinhos. Então é preciso perseverança e o interesse, a determinação em aprender mais e saber qual é o significado de cada pecado, porque um pecado dá origem a vários outros pecados se nós não conhecermos o verdadeiro significado e as suas consequências. Então, o pecado, tudo aquilo produz a morte física e a morte espiritual, mas aqui estamos a falar de morte espiritual, não é? Que é muito importante, porque tudo aquilo que se come por dentro vê-se por fora. Normalmente uma pessoa que come muito, independentemente dela ter problemas, temos que ver que há pessoas que não comem muito e são obesas a mesmo, tanto ali problemas genéticos, problemas, outras complicações de saúde que intervêm com o metabolismo da pessoa. Então isto já é um caso à parte, mas há outros casos em que as pessoas sofrem, têm mesmo problema, o espírito do pecado de glutonaria, comem muito e depois vomitam e voltam a comer. Então isso aí já é um espírito maligno do diabo para matar a pessoa. Então aquilo que ela vai comendo, então vai se vendo por fora, não é? Mas é preciso nós termos muito cuidado a julgar pessoas nestes termos, porque podemos estar a cometer o pecado. Lá está, Deus não nos deu poder nenhum para julgar ninguém, e a tendência que o homem tem é basear logo naquilo que vê. Esta é uma das coisas que eu também aprendi, porque normalmente quando nós não conhecemos a palavra, pecamos muito facilmente, mas depois de conhecermos a palavra, já temos mais respeito a lidar com as pessoas e a respeitar as pessoas e a dar às pessoas benefício de dúvida, e de qualquer das formas não considerar nada quando vemos a pessoa logo à primeira. Então a morte começa primeiro por dentro, não é? Porque a pessoa com espírito de glutonaria, por exemplo, vai comendo e vai danificando os órgãos por dentro e começa a saber por fora os resultados dos danos interiores. Assim é o pecado espiritual. O pecado começou por dentro, e como é que depois se viu? O Adão e Eva, depois de comerem da árvore do mal, não é? O pecado se deu por dentro, mas como é que depois manifestou-se? Porque eles descobriram-se que estavam nus. Então o pecado depois manifestou-se por fora, e Deus depois também descobriu que eles tinham desobedecido. Então isso é um exemplo daquilo que se dá por dentro, não é? E se vê por fora. Por isso é que o pecado é tudo que produz morte. E se vocês forem ver lá, deixa ver o exemplo do pecado, por exemplo, vamos ver nas nossas Bíblias em Gênesis 3. Este é um que eu vou ler um pouquinho, mas como o tempo que nós temos é muito pouquinho para falar acerca de tudo, então eu depois vou deixar nota dos versículos bíblicos que vocês com o tempo vão lá e verem, tá bem? Então, e tudo começa com mentiras,
como uma semente do pecado. Ora, vamos a ver. Ora, a serpente era mais astuta que todas as Himalaias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Portanto, esta é uma passagem, Gênesis, da tentação de Adão e de Eva, a queda, portanto, é a tentação da Eva e a queda do homem, porque foi a Eva que foi tentada e caiu no pecado, e depois também induziu o homem ao pecado, dando-lhe também do fruto do mal. Então, a serpente era mais astuta que todas as Himalaias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Viu? Ele começou com uma astuta cilada, não é? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. A serpente perguntou-a: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E ela então responde: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morais. Ora, aqui, quando Deus deu esta ordem, que eles não tocassem sequer naquela árvore da vida e da morte, Deus estava a falar na morte espiritual, não era morte carnal, né? E então a serpente, como é astuta, né? Ela então disse à mulher: certamente não morrereis. Se comeres desta fruta, desta árvore do mal, não vais morrer. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha o argumento que ele trouxe. Esses argumentos chamam-se astúcias, que ele trouxe para induzir a Eva ao pecado, para induzir a Eva à tentação. E a Eva, então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, ela quando viu, olhou, ele já tinha falado a mente, já tinha induzido, já pôs sementes de mentiras. A partir do momento que Deus disse que se dessa árvore comerdes, morrereis, então ele foi dizer o contrário, que é mentira. Que se ela comer desta árvore, ela não vai morrer. Então, o que ele fez ali na mente dela? Ele semeou uma semente de mentira. Uma semente de mentira. Por que eu estou a enfatizar uma? Para que depois nós desenvolvemos esta uma mentira, não é? E então, o que é que ele disse mais para persuadir a Eva a comer? Então, ele disse: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido e ele comeu. Ora, como é que o pecado começa muitas das vezes? Pelos olhos, pela atração. Quando nós vemos algo, atrai-nos. Se for bom aos nossos olhos, vai nos atrair. Isso chama-se atração. É o amor, é o tal amor eros. Vamos falar, por exemplo, a mulher ou o homem. Quando vemos um homem ou a mulher o homem vê uma mulher que é aparentemente bonita ou bonito aos olhos dele, vai ficar atraído. Vai ficar atraído. Então, a Eva, vendo do fruto do mal, o diabo a serpente já tinha enganado com astúcia, já tinha trabalhado a mente dela, e ela então olhou e realmente viu: não, Deus realmente não quer que eu seja igual a ele, por isso é que me disse que
eu não poderia comer daquela árvore, certamente se eu comesse eu morreria, mas afinal eu estou agora a ver, não é nada disto, a serpente tem razão, e a árvore parece tudo tão bonito, e eu vou comer. E foi aqui que os olhos ficaram atraídos, e ela deixou que essa atração descesse ao coração dela, porque senão, se ela, por mais que tivesse sido atraída, mas se ela não deixasse que a tentação fosse até o coração, o pecado não se teria consumado. Mas como ela deixou que a serpente falasse a mente, e até pus aqui uma nota, os olhos acionaram os sentidos de degustação. Ela, ao imaginar, de tanto que ele falou, ela olhou e imaginou que seria bom, não é? Acionou os sentidos de degustação de uma forma imaginária, e então desceu ao coração. Isso chama-se um engodo. Ela caiu no engodo e deu-se o pecado. Naquele momento em que ela comeu, no versículo 7 diz: e foram abertos os olhos de ambos, porque ela comeu e deu ao marido, né? Deu também ao Adão, e foram abertos os seus olhos, e ambos conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ora, a primeira consequência disso foi que da mentira, né? Porque um pecado gerou logo a vergonha, né? A primeira consequência, claro que caíram logo no pecado, né? Começou pela mentira e eles caíram no pecado, numa condenação, né? Condenação que o diabo semeou, porque Deus não condena. Deus deu, e muito pelo contrário salvou. Eles caíram nesta condenação, e começou com o espírito da vergonha. A vergonha é para ver que a vergonha é um espírito satânico, é do diabo, não é de Deus, não é? Então, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Qual é o outro pecado que deu ali? Medo, não é? Quer dizer, não é o pecado, outro espírito que entrou com essa condenação, o espírito do medo, porque a partir do momento que eles caíram em condenação, sentiram a vergonha e também medo, né? Portanto, aí vemos que o espírito do medo não é de Deus, porque Deus lá em Timóteo, se não me engano, Deus não nos deu um espírito de temor no significado do medo, mas Ele nos deu um espírito de fortaleza, um espírito do amor e de moderação. E então o espírito de medo é o contrário ao espírito de fé. E ele então disse, e Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Né? Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ora, então aí o espírito do engano, só com a mentira, em primeiro lugar, ela ficou com o espírito de cegueira espiritual, porque enquanto ele a persuadia, ela ficou hipnotizada e ficou cega espiritualmente, e esqueceu-se da ordem de Deus e não se deu ao trabalho de argumentar
o porquê que Deus proibiu. Não, Deus proibiu é porque alguma coisa, Ele é Deus, foi Ele quem nos criou, então não vamos comer. Mas ela foi enganada e ficou logo cega espiritualmente. É aquilo que se chama ser cego espiritualmente. Aqui no mundo dizemos que o amor é cego. Por quê? Porque mesmo que às vezes as pessoas já sabem que a tal pessoa engana e faz coisas más, mas a pessoa chega ali e quer ter, vamos falar numa relação homem-mulher ou mulher-homem, mas por aquela pessoa ser tão atraente fisicamente, as pessoas nem querem saber da fama que essa pessoa tem, quer seja ela mulher ou homem, e envolve nesta relação. Isso chama-se cegueira espiritual. Então, a Eva cegou e caíram então no erro. Então, por isso é que nós, quando estamos a orar, independentemente do lugar que ocupamos no corpo de Cristo, temos sempre que orar para a cegueira espiritual, para que Deus nos limpe o espírito da cegueira espiritual, do erro, do engano, ilumine os olhos da nossa mente, para que nós possamos ver com clareza e discernir o bem e do mal e seguir sempre o caminho do bem, porque Deus é o Deus de bem, e o plano dele é que o homem não conhecesse nem da árvore do bem nem do mal, para que o plano original que ele tem para o homem não estragasse. Por isso é que ele proibiu, porque ele sabia, porque, tanto de uma como da outra tem as suas consequências, e para o homem ele quer que o homem cega. Ele fez o homem com o único propósito de seguir o bem, de seguir sempre a ele, não é? Porque foi feito para a glória dele. E ao vermos aqui no versículo 22, diz assim, vamos passar, depois vocês vão ler com calma, não é? E disse Deus, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, porque acabaram de comer do fruto do mal, não é? E então disse o Senhor, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Agora já viu, se o homem, como comeu da árvore do mal, já ficou com a semente do pecado do mal plantada, semeada no coração, e desta semente germinou e proliferou a milhares de outras sementes do pecado. Agora já viram se o homem tivesse que comer também da árvore da vida e viver com este mal eternamente, já viu como é que Deus bem, acredito que Deus conseguiria fazer alguma coisa, porque Ele é Deus, mas se Ele mesmo preveniu para que isso não acontecesse, então Ele lá sabe, não é? Ele lá sabe, então ele proibiu o homem de permanecer no jardim. E pois então, e aqui vemos no versículo 23, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Portanto, o caminho da árvore da vida ficou guardado. Para quem? Para a partir do momento que Jesus veio, todos aqueles que têm direito à árvore da vida são aqueles que creem em Jesus. Então, louvado seja o nome do Senhor, que você já crê em Jesus e já o recebeu, confessou com a tua boca, creu no coração, confessou com a boca e recebeu. Então, você agora já tem direito a esta árvore da vida, a vida eterna. É aquilo que nós dissemos, é um dos tópicos que nós vamos desenvolver um pouquinho mais à frente, crer na vida eterna, porque se você não crer na vida eterna, você vai morrer. Então, por isso é que a nossa salvação fica condicionada até o dia que Jesus Cristo vier. Nós temos que trabalhar para manter a nossa salvação, como santificando progressivamente, e para isso é preciso conhecermos a palavra, porque é a palavra que vai nos lavar. Então,
o diabo promove tudo aquilo que Deus proíbe, tudo. E tudo começa com mentiras, como aqui expliquei, tudo começa com mentiras, como uma semente do pecado. Só esta uma semente vai germinar e dar origem a vários outros tipos de pecado que se chamam frutos do espírito do pai da mentira. Então, se você for ver lá em João, capítulo 8, versículo 44, diz lá expressamente que o diabo é o pai de mentira e ele mente desde o princípio. Desde o princípio, depois vamos desenvolver um pouquinho a origem do homem, não é? E por que o diabo foi atirado aqui para a terra. Para ter um pouquinho mais de curiosidade, pode ver um bocadinho o Mateus 10, capítulo 10, versículo 16, Mateus capítulo 10, versículo 16, Apocalipse capítulo 20, versículo 2, 2 de Coríntios capítulo 11, versículo 3, né? Que explica o pai da mentira. Ele é o Deus deste mundo, ele está a gerir este mundo, por isso é que o mundo está um caos, não é? Mas todos aqueles que creem em Deus e se esforçam para negar o pecado que Satanás espalha pelo mundo afora, então este será salvo e terá um lugar com Jesus lá no céu. Então, como vimos, não é? O diabo, vou só dar aqui mais um resumo que é para entender. O diabo astutamente semeou o pecado da mentira, que deu origem ao espírito de cegueira espiritual. A mentira cegou a mente dela, ela creu nesta mentira e caiu no espírito do erro e do engano. Portanto, muitas sementes foram derivadas da semente, só da semente da mentira. Pelo menos vemos aqui 3 sementes, não é? Espírito do erro, espírito do engano, e vimos também o espírito do medo e o espírito da vergonha, não é? Portanto, são muitas sementes que só uma semente do pecado pode dar origens. E por esta semente ter dado origem a estas sementes, não é? Outras sementes se multiplicaram através destas sementes, outras sementes do pecado se multiplicaram a partir do momento em que o homem começou a multiplicar-se e a povoar a terra. Quando Adão e Eva começou a ter filhos e os filhos do filho, assim por aí fora, então cada um nasce com a sua, claro, todos nascem com a natureza do pecado, mas cada um com seu caráter, com seu temperamento e vai originando outras. Então a manifestação da multiplicação deste pecado começou no primeiro fruto do ventre da Eva e do que é o Abel, que foi pastor de ovelhas, e Caim, que foi lavrador. Então, como é que este pecado se multiplicou? Os dois queriam honrar a Deus com as obras das suas mãos. Então, o Abel escolheu a melhor ovelhinha, mais bonitinha, mais gordinha, do seu pasto, e foi ofertar a Deus. E o Abel e o Caim também, do fruto da sua lavra, ele escolheu aquilo que tinha e foi ofertar a Deus. Mas Deus, que tem poder para sondar o coração, esquadrinhar os rins, Deus discerniu, Deus viu que o Abel, aquilo que ele deu, foi dado de coração, foi dado com amor, e aquilo que o Caim deu não foi com a mesma intenção e com a mesma singeleza do coração como o Abel. E Deus então se agradou mais da oferta do Abel do que do Caim. Então o que aconteceu? Gerou ciúmes, os ciúmes para a morte. Então já viu daquelas outras sementes que o diabo semeou a partir da semente da mentira, quantas outras originaram? Já viu? É o espírito do erro, o espírito do engano, o espírito de cegueira espiritual, não é? O espírito do medo, o espírito da vergonha, e agora deu origem ao espírito de ciúmes, que é também inveja, não é?
e também inveja, e através dos ciúmes, a inveja, não é, porque ele sentiu ciúmes do irmão, e o que é que aconteceu? Ele irou-se. Outro pecado, a ira. Já vamos no 8. Se vocês virem mais quando forem ler, pode ser que vocês vejam mais, porque eu não sei tudo, não é? Aquilo que eu vi é isto, mas pode ser que vocês vejam mais, não é? Porque Deus usa cada um e dá a cada um consoante aquilo que pode ter, não é? E eu já vejo ali 8 que já deu origem. E depois desse 8, qual é o outro que deu origem a crime? Que o Caim matou o seu irmão. Não é? E só a partir do crime, do pecado da inveja, dos ciúmes, também podemos ver em vários, ao longo da Bíblia, podemos ver o pecado da. Que tinha isto, eu anotei num outro papel, são tantas notas que eu faço, não é? A inveja dá origem ao roubo, não é? Porque quer ter a mesma coisa que o outro tem e não olha meios para ir adquirir aquilo. A inveja dá origem à ganância, portanto, outro pecado, que a pessoa quer ter sempre mais e não olha aos meios para adquirir. Então, já viu só como um pecado de mentira originou tantos, e depois o que aconteceu? A terra ficou infestada de pecado, e Deus quis fazer alguma coisa para redimir as pessoas, a humanidade daquele pecado. Falou ao coração de Noé para que Deus ia destruir a terra com dilúvio, mas pessoas não acreditaram. Depois vamos falar um bocadinho sobre isso mais um bocadinho à frente. Quer dizer, e depois disso Deus também teve que aniquilar completamente uma outra cidade que ficou infestadíssima com o pecado de homossexualidade, que é a cidade de Sodoma e Gomorra. Então, para ver que nós realmente precisamos de entender a força que o pecado tem, o poder que o pecado tem no homem. Se o homem não conhece a palavra de Deus, se o homem não se humilha e não se sujeita à correção e à ajuda de Deus, porque não é fácil largar o pecado, e para largar o pecado exige determinação de nós, e para largar o pecado precisamos crer que ele existe e que ele pode nos dominar, e para livrarmos do pecado precisamos de crer que só há um caminho para nós livrarmos desse pecado. E então, se nós não nos predispusemos a largar o pecado e a entender a fonte desses pecados, nós realmente não conseguimos, porque o diabo tem força, sim, e ele é uma das forças aqui na terra que nós temos sim que respeitar. Nós não podemos respeitar, entre aspas, nós não podemos subestimá-lo. Eu consigo, eu sou craque. Não. Se Deus não o subestimou, Deus teve que enviar o seu filho para fazer tudo ao contrário, para o confundir, para ganhar a humanidade de volta, não é? Porque o diabo usa a arma do ódio, a arma da ira, a arma da vingança, não é? Depois vamos falar como é que vamos falar quem ele se tornou, quem era ele e quem ele se tornou, para entendermos melhor esse processo, quem foi o semeador deste pecado, não é? Então é preciso que, da mesma forma como nós, se tivermos uma pessoa que se constitui nosso inimigo e nós vemos, não, aquela pessoa é mais forte do que eu, se nós não também arranjarmos uma estratégia para vencer, nós perecemos. Assim é com o diabo. E nós que estamos em Cristo, nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus para vencermos o pecado. Efésios capítulo 10, versículo
Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18. Se nós não revestirmos de toda a armadura de Deus, tendo Jesus Cristo como nosso capitão, como nosso mestre, como nossa estrela guia, nós não conseguimos vencer o pecado, porque o diabo tem força. Amém? Não é para dar glória, no nome de Jesus dobra o teu joelho, mas é pura e simplesmente para ensinar que é um inimigo a não subestimar. Então, e vemos as obras dele, não é? Lá em João 10:10, está aí bem escrito, diz: o ladrão não vem senão para matar, roubar, destruir. Esta é a missão do diabo: matar, roubar e destruir. Primeiro, ele, quando entra na nossa vida, é porque nós demos lugar a ele. Não importa se já recebemos Senhor como Senhor e Salvador, mas se nós não nos sujeitarmos a Deus, Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo. Se nós estivermos em sujeição a Deus, vamos resistir ao diabo, sim. Mas se nós não nos sujeitarmos a Deus, nós não conseguimos resistir. A todo tempo, o nosso dever único é sujeitar-nos a Deus. O que é sujeitar-nos a Deus? É obedecer a sua palavra. Obedecendo a sua palavra, nós estamos a praticar, estamos em obediência, em reverência a Ele. Então o diabo bem pode andar de redor, a ver se nos traga, a ver se nos induz à tentação, a ver se nos cega o entendimento, mas nós sabemos que nós estamos firmes na promessa de Jesus. Nós já não vamos voltar de onde o Jesus já nos resgatou. Então é preciso muito nós entendermos e darmos atenção ao pecado. Então a inveja, os ciúmes e a ira são terríveis. Isso tem como consequências muito graves na vida humana. Tudo porque, por causa da origem da semente da mentira do diabo, o homem ficou destituído da fonte da vida eterna. A árvore da vida que o homem tinha direito, ele perdeu o direito a essa árvore da vida. Desligou-se do trono da graça e desligou-se do amor do Pai, deixando um vazio muito grande na alma do homem, porque depois disso, o Adão e Eva, quando foram expulsos, claro que eles não saíram satisfeitos, saíram vazios, saíram de ombros caídos, saíram desolados, porque a todo tempo eles de repente viram que estavam sozinhos, abandonados, estavam acostumados a ter a proteção de Deus ali, o amor de Deus, tinham tudo, todos os dias, à virada da tarde, o Adão tinha o Deus, aparecia o Adão para ter comunhão com o homem. Então o homem estava ligado a Deus, e depois do pecado, o homem caiu na condenação do diabo, o cordão do amor desligou-se. Então o homem ficou desamparado, ficou perdido, destituído da glória de Deus. Por isso é que a Bíblia diz: todos pecamos, como fomos frutos desse pecado. Todos, a partir do momento que nascemos, somos pecadores. Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Todos pecamos, frutos do pecado do primeiro homem e da primeira mulher. Então eles saíram do jardim do Éden com muita tristeza e com vazio no coração. E para preencher este vazio na alma, e que a alma afeta o coração, toda a humanidade procura várias formas de preencher este vazio em toda parte. A tendência do homem, até que encontre um caminho de Deus para saciar esta e colmatar e preencher esse vazio que o homem tem, não é, no coração. O homem vai procurando distrações, alegria em tudo quanto é lado, que é discotecas, vão para a idolatria, vão para outros deuses que respondem às suas necessidades depressas, não desgrudam da mãe e do pai, podem ser já muito adultos, já terem uma vida financeira independente, mas querem estar sempre ali na mãe e no pai, porque aquele amor
e sentem-se, ai não, se eu sair daqui, o que é que me vai acontecer? E por aí fora, e por nada, e por tudo e por nada é o álcool. Se tem algum problema, vão descarregar no álcool, ou no sexo, ou em bruxarias, tudo quanto é amigos, más companhias, redes sociais. Uma das coisas que realmente eu fiquei um pouco escandalizada, entre aspas, não é, admirada, que quando ouvi dizer, não é, e depois vi, pronto, a gente vê tanta coisa, não é? Estudamos também, por eu sou uma pessoa que estudo, acaba por ver histórias da vida real, não é? Em casos mesmo, pronto, que foram tribunais de família, porque o marido e mulher casaram-se, mas de repente já não comunicam normalmente, mas comunicam através de telemóvel, mesmo estando dentro de casa, a mãe envia mensagem um ao outro, olha, a mulher fica aborrecida e isso acaba em divórcio. Quer dizer, coisas que parecem tão mínimas, mas que só por o homem buscar o amor e o prazer no lugar onde não deve, então abriu a porta ao diabo. E ele entra e ele rouba a paz do lar e da família, não é? Porque o mundo, como o Adão e Eva eram uma família, e então ele intentou destruir a família, destruiu a família, o Adão e Eva, não é? Separou o Adão e Eva de Deus, então destruiu a alma do homem, condenou o homem à morte. Ele não só destruiu, como matou, ele roubou a autoridade que Deus tinha dado a Adão, né? Roubou a autoridade de Deus no homem e destruiu o amor que o Deus tinha para o homem. O amor não destruiu, porque Deus é poderoso e por amor a ele, a humanidade, ele não deixou que o homem morresse na condenação, mas inicialmente foi isso que aconteceu. Ele roubou esse amor a Deus, roubou o amor do homem por Deus, não é? E depois disso, o que é que ele fez? Ele matou o homem espiritualmente. Ele matou o homem. Tanto João 10:10, ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Esta é a missão dele e ele faz isso muito bem. Por isso é que nós cristãos somos muito atribulados, porque o plano dele é mesmo destruir a vida do cristão. E então nós temos que a todo tempo ficar sempre ligados, conectados com Deus, para que nós não caiamos na astuta cilada do diabo. É fácil? Não. É possível? É sim, porque nada é impossível para Deus e tudo é possível para todos aqueles que creem que Deus é poderoso para nos livrar de todas. Amém? Então, o mundo ficou viciado de tal maneira em tecnologia a ponto de perder o verdadeiro sentido e limite da comunicação. Então, em Tiago, capítulo 4, de 1 a 12, depois vocês vão ler, não é? A humanidade, por ter a mente cega pelo espírito, cegueira espiritual, ela não entende que toda essa necessidade, esse vazio que está na alma, é a sede que vem da falta do amor genuíno do Criador, do Pai, né? Porque ficamos todos destituídos da glória, do amor, da graça de Deus. Então o cordão umbilical cortou, e para nós voltarmos a ter esse cordão umbilical conectado, ligado a Deus, só há um caminho. É João 14, versículo 6. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus veio para nos ligar ao Pai de novo. Então, qual é o salário ou consequência do pecado? Lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, é muito claro, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. É a morte, como já vimos, não é? O processo que eu acima
descrevi. Então, o salário do pecado, primeiro a Eva pecou, induziu o marido a pecado, e caíram os dois em condenação, que é o pecado, e morreram espiritualmente, né? O salário do pecado é a morte. Então, tudo nós depois podem ver vários outros exemplos de pecado também em Colossenses 3, tomem nota, Colossenses 3, Gálatas capítulo 5, tem lá a descrição dos frutos do bem e frutos do mal. Vão ler depois tudo, está ali tudo muito específico, e esses são os pecados que nós temos que depois limpar, e isso só acontece se nós permanecermos no caminho de Deus, e se nós buscarmos, e se nós também tivermos o interesse, se nós formos humildes. Eu, quando conheci Jesus, eu ficava muito admirada e disse, puxa, tanta coisa que eu achava, que pensava que estava bem, afinal estava tão errada. Estava muito errada em muitas coisas. Uma das coisas em que eu estava muito errada é que eu queria ajudar a toda a gente, e fazia isso na minha força, e por isso uma boa parte gostava de mim, mas uma boa parte não gostava de mim, sabe? Porque chamavam arrogante, porque achavam que eu sabia tudo, e só pelo fato de eu ser bem sucedida, eu já sou muito importante, mas a todo tempo não era isso. Deus, que sonda o coração das pessoas, é que vê que eu queria que todo mundo realmente fosse bem sucedido, porque eu venho de uma família muito pobre, e há uma pessoa na minha família em que eu tenho um carinho muito, muito grande, e é para mim uma referência como um ser humano deve realmente ser. Foi a minha tia Massolo. A minha tia Massolo era muito pobre, tadinha. Mas ela tinha um coração de ouro, tinha um coração grandíssimo. E eu me lembro quando eu ia, minha mãe também gostava muito da tia Massolo. Eram 3 tias, todas elas viviam num quintal, não é? Um bocadinho afastadas uma da outra, mas a roça pertencia aos pais, que deixaram e fizeram casa todas juntas umas das outras. Mas entre todas aquelas irmãs da minha avó, eu gostava mais da tia Massolo. Por quê? A tia Massolo até agora é a pessoa mais humilde que eu já conheci em toda a minha vida. E era muito pobre, não é? Era muito pobre porque a tia Massolo não tinha marido, a tia Massolo não trabalhava, a tia Massolo tinha uma casa que não era casa, mas ela vivia lá dentro. Quando a minha mãe mandava nos levar alguma coisa à tia Massolo, eu ficava encantada com a tia Massolo, porque eu chegava lá, a tia Massolo está com a roupa rasgada, às vezes um bocadinho suja, mas a tia Massolo, e a casa dela era completamente esburacada, de madeira, muito velhinha, e eu não subia a escada da tia Massolo, porque eu tinha medo de cair, porque a escada estava completamente podre. Não me perguntem como é que a tia Massolo subia aquela escada e entrava na sua casa, mas a tia Massolo subia e entrava na sua casa, e eu daqui de fora eu via a tia Massolo lá dentro, porque a casa tinha toda ela buraco, mas a tia Massolo tinha sempre alguma coisa para me dar, no meio daquela pobreza que a tia Massolo tinha, mas ela tinha sempre alguma coisa para me dar. E se ela não tivesse, ela dizia-me, espera aqui, eu vou ver se encontro ali um safu, porque havia safuzeiros, mangueiras, bananeiras, muitas árvores de fruto à volta, e ela fazia questão de ir procurar uma que tenha caído, para poder lavar e cortar, se bicho tivesse comido naquela, para cortar e para me dar. E aquilo me agradava tanto, e eu ficava, e às vezes eu dizia, mas tia Massolo não tem para si, como é que vai me dar? Não faz mal, depois vai cair outra, a tia depois come. E ela depois fazia festinhas, e era muito compreensiva, era muito paciente, mas era uma alminha tão boa, que tocava muito o meu coração. E então eu desejava ter muito dinheiro para ajudar a tia Massolo. Eu
desejava ter muito dinheiro para ajudar a tia Massola. E quando a minha mãe mandava levar alguma coisa, eu dizia, ai, se a mãe tivesse mais, ai, se a mãe tivesse mais para dar a tia Massola, assim a tia Massola deixava para outro dia, para outro dia. E aquela bondade dela, no meio da pobreza dela, ela partilhava sempre e não se preocupava com ela. E era isso que este dom dela nasceu em mim, de ajudar tudo e todos, não é? Mesmo não podendo. É ridículo, não é? Às vezes a gente não tem e quer dar. E a tia Massola é assim e eu também sou assim. Se é pecado, Senhor, me perdoe. Mas eu acredito que onde come um, comem dois. Eu acredito nesse provérbio. A tia Massola para mim é um exemplo deste. E então, como eu vi essa origem da pobreza, é aquilo que a pobreza nos faz, deixa-nos tão incapacitados, a gente a querer ajudar as pessoas e não conseguir, e deixa uma tristeza muito grande, pelo menos a mim, deixa uma tristeza muito grande, muito profunda, que enfim, então eu tive sempre um sonho de ir para a universidade, estudar e ajudar toda a minha família. Ainda não consegui isso. Ainda não consegui isso, mas Deus tem os seus métodos e Ele hoje colocou-me num lugar que com oração eu consigo ajudar todo mundo, não é? Ele tem lá os seus métodos que usa para conceder o desejo do nosso coração. A nível material, não sou rica, estou muito aquém, não é? Mas a nível espiritual, o amor que eu tenho no meu coração e o desejo que eu tenho de ajudar as pessoas, especialmente as crianças, os idosos, todos aquele grupo vulnerável, o jovem, deixa em mim uma tristeza muito grande. E eu oro a Deus, puxa Senhor, olha para mim, enquanto eu viver, dá-me a oportunidade de ajudar. E o Senhor me mostrou o caminho, diferente daquele que eu realmente estava a seguir, porque indo à universidade eu consegui ir à universidade, não é? Mas não era este o caminho que Deus realmente quis para mim, porque eu só sendo advogada, o que é que ia acontecer? Eu poderia dar às pessoas dinheiro, não é? Mas onde é que iria ficar o meu amor? Eu iria dar porque eu posso, né? Dar dinheiro quando se tem é muito fácil, não é? Eu tenho, vou ter outro cliente, eu vou ter, mas será que eu vou ter tempo para dar a essas pessoas? Dar tempo às pessoas é a melhor riqueza que se pode dar, porque há pessoas que não precisam de dinheiro, precisam do carinho, uma palavra de compreensão, não é? E isto é uma dádiva. E então Deus lá sabe todas as coisas, deu a volta. Então eu não gosto de pobreza, porque a situação, a posição humilhante e degradante como seres humanos, a pobreza nos põe. E eu acredito que eu não sou a única que tem o desejo de ajudar as pessoas e não poder. Eu acredito que eu não seja a única. No mundo inteiro há pessoas que querem muito fazer mais por seus familiares, mas não têm recursos, não é? E eu oro a Deus para que Deus me dê recursos e eu poder realmente concretizar esse desejo que um dia nasceu em mim quando eu vi a tia Massola. E a tia Massola. Então, por isso também é bom entendermos a natureza humana, para podermos lidar bem com a natureza humana, aplicando o alimento adequado para que a natureza do homem não seja comprometida. Então ali eu vou ler esta passagem para vocês, não é? Como vai ficar aí gravado, podem ouvir às vezes quiserem para poder entender, não é? Por isso é que depois vamos estudar um bocadinho o homem, acerca do homem, para conhecermos o homem, nós, não é? Como é que nós viemos parar aqui e como é que nós devemos entender quem somos, não é? A nível do espírito, da alma e do corpo e da mente, por aí fora, e que é para melhor sabermos como tratar cada membro
abastece a cada membro do nosso corpo e dá o alimento certo. É muito importante, porque até eu vou ler essa passagem aqui. Por isso é importante entendermos a natureza do homem para lidarmos bem com ela, aplicando o alimento adequado para que a natureza do homem não seja comprometida. Até os dias de hoje, toda alma está sedenta do amor do Pai e procuram este amor do Pai em tudo, menos na sua palavra e na igreja. Louvado seja o nome do Senhor, que eu já sei onde buscar o amor, do Pai, e louvo a Deus que vocês começou esse processo, e eu oro, vou continuar a orar para que você realmente aprenda a ir buscar esse verdadeiro amor genuíno no trono da graça do Pai e conectar-se com o Pai, independentemente de você ter marido ou ter mulher, ter muitas famílias que te amam, mas o amor da família muitas das vezes fica só no amor eros e no amor filéu. Então nós precisamos do amor agape. Nós precisamos desse amor para continuar e estar conectado com Deus. Sermos determinados a ir buscar, porque o amor gasta-se. O amor é algo que nós temos que cultivar, ir cultivando e ir buscando, depositando moedas do amor no banco do amor do Pai, para que quando nós quisermos também ir buscar, esse amor flua do banco do amor do Pai para o nosso banco do amor, que é o nosso coração. Então vamos estar conectados com o Pai de coração para o coração. E então, ao fazermos isso, nós jamais teremos fome ou sede por algo que não é necessário mais nos complementar, porque o vazio que estava em nós foi complementado, foi completo com o amor do Pai, esse amor que tínhamos perdido inicialmente, mas que Jesus Cristo restituiu na cruz do Calvário. Portanto, como exemplo, vamos dar um exemplo, por exemplo, um bebê que amamenta, e se a mãe não está disponível para o amamentar, nós podemos dar o leite em pó no beberão, ele não se vai calar, não é? Podemos imaginar um iogurte, se ela já pode comer um iogurte, vamos dar, não vai aceitar, vai chorar, continuar a chorar, vamos dar papas de várias cores e feitios, passeamos a criança, dançamos a criança, cantamos para o bebê e nada o satisfaz. Portanto, ele só ficará feliz quando a mãe chegar e lhe dar a mama, que é o verdadeiro alimento para o bebê. Então, o ciclo do crescimento de um bebê, do nascimento até a fase adulta, é comparado ao ciclo do nascimento do bebê espiritual, aquele que nasce de novo em Cristo e começa a dar os primeiros passos com Jesus. Então, inicialmente, tudo vai ser muito difícil para o bebê entender as instruções. Então, por isso tem que ser tudo com muita calma, tudo num vocabulário muito simples, para que o bebê espiritual entenda e processe estes ensinamentos. É muito importante. Louvado seja o nome do Senhor, que eu tive também professores que com paciência, mansidão e palavras pequeninas foram me ensinando para que eu processasse esses ensinamentos. Portanto, eles me deram um leite racional, mas de acordo com a minha idade espiritual. Eu era bebê, então deram-me um leitinho, um alimento de acordo com a minha idade. Então, e assim o bebê só fica satisfeito quando ele receber o peito da mãe, o leite genuíno da mãe, a que ele já está habituado. Então assim somos nós. O Adão já estava habituado ao leite do pai, está conectado com o pai, face a face com o pai todos os dias, virada da tarde. Ele perdeu esse direito, ficou desconectado com o pai e ficou à toa, não é? Chorava por tudo, sempre que chora, eu vou à discoteca para coisas
estou muito triste. Sempre que tem alguma necessidade, aí eu vou procurar uma mulher, hoje não tem ninguém, e que vai de mulher em mulher em mulher e nunca está satisfeito. Essa mulher pode parecer boa aos olhos dele, mas de repente ele vê a outra, não, a outra pareceu melhor do que esta, assim sucessivamente. Assim falamos isso nós mulheres com roupas. Louvado seja o nome do Senhor, que eu sempre odiei compras. Eu sou uma pessoa muito objetiva e prática. Vou às compras quando preciso. Bem, também como nunca tive dinheiro para ir, que não me apetece, mas os meus familiares me conhecem. Eu não tenho paciência para fazer compras, e quando vou a fazer compras de roupa e sapato, eu espero para ter dinheiro suficiente, assim vou de uma só vez e fico um ano e depois aqui volto, se precisar. Então, vocês já costumam ver que eu repito muito as minhas roupas, porque não me preocupo muito com isso. Roupas e sapatos, fico com elas mesmo anos, e sou muito conservadora em termos disso, porque não gosto de ir às compras também. Mas, normalmente, as mulheres que têm dinheiro, mesmo aquelas que não têm dinheiro, em Londres diz o window shopping. Não se importam de sair de casa só para ir ver roupas, mesmo não tendo dinheiro para comprar. Vão passear nas lojas, experimentam, tiram, vão tocar. Não tem dinheiro para comprar, mas porque há uma necessidade. A alma está vazia, a alma está sedenta, a alma quer um alimento, mas, mas tem que procurar, como ainda não conhece a Deus, que é o suprimento de todas as necessidades, então vai procurando satisfazer as necessidades. Bateu um stress, tem que estar no meio de muitos amigos, se tem dinheiro é fazer festa, ali é que vai. Mas só que nós temos que entender que estas necessidades duram só um dia e depois amanhã volta. Por isso é que a Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 4 diz: não só de pão viverá o homem. Todas essas coisas, Deus sabe que nós precisamos de tudo isso, mas isso não é o suficiente. Isso é alimento para a carne. Mas a nossa alma, de que é que a nossa alma precisa para realmente ficar saciada? E é isso que nós precisamos entender. Então é isto que nós vamos então ver na próxima lição. Ficamos por aqui por hoje. Atenção que a lição sobre o pecado é muito mais profunda, mas este é só o básico, e é muito importante, depois de nós recebermos Jesus como Senhor e Salvador, nós fazemos um escrutínio, ou seja, um autoexame a nós mesmos, porque a palavra depois vai nos lavar os olhos da mente, vai nos limpar a cegueira espiritual, e nós vamos começar a ver qual o pecado que está em nós. Tanto eu vi logo que eu agia muito na minha força, não é? E a palavra de Deus, quando eu vi na palavra de Deus que é não por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus, eu deixei de exortar as pessoas para poderem mudar de vida. Bem, isto depois veio-se a confirmar, é o espírito de exortação que eu tenho, não é? Já estava em mim, mas por eu não conhecer a palavra, eu fazia isso na minha força, e até podia exagerar, se calhar, não é? Porque queria que as pessoas vencessem, e eu ajudava, eu dava dinheiro. Não, assim que as pessoas vinham ter comigo, eu dava dinheiro, eu trabalhava horas extras para ajudar as pessoas, e às vezes prejudicava a minha casa. Então isto não é bom, porque nós temos primeiro que cuidar da nossa casa, não é? Temos que fazer tudo, distribuir tudo com muita responsabilidade. Temos amor por os outros, sim, mas temos que cuidar primeiro da nossa casa. Mas eu ficava logo com pena e não sabia administrar isso tudo. Então hoje eu já sei administrar isso, indo buscar sabedoria no trono do Pai, orando para que o Senhor me capacite, para que o Senhor me mostre se aquilo que eu vou fazer é ou não. Então por isso é que é muito importante nós examinarmos as nossas atitudes e ver se realmente nós temos, que tipo de pecado tenho eu. Eu agora tenho Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Aqui em Gálatas 5, capítulo 5, descreve vários tipos de pecado. Ora, eu vou ver
qual é o tipo de pecado que eu tenho aqui? Eu vou ver, vou examinar-me a mim mesma. Quem sou eu? Qual é o tipo de caráter que eu tenho? Eu iro-me facilmente, eu falo mal das pessoas, independentemente de elas merecerem que eu falo mal das pessoas. Eu olho para o meu coração, eu sou uma pessoa que tem muito ódio no meu coração, eu sou uma pessoa que tem desejo de vingança, o mal que as pessoas me fazem, eu quero também que essas pessoas sofram as mesmas coisas que me fizeram. Quer dizer, eu tenho inveja as pessoas quando estão a vencer, mesmo no seio de família, os familiares, mesmo no seio da família, as pessoas não querem que você vença, as pessoas não querem que você cresça, as pessoas não querem que você seja bem-sucedida. Como é que você reage a isso? Ou se é você uma das pessoas que tem inveja daquele irmão, mesmo teu irmão de sangue, que está a vencer, que estudou bastante e está a vencer, tem dinheiro e a todo tempo temos que ir examinando o nosso coração, a nossa atitude. E isso eu louvo a Deus por Deus me ter posto esta iniciativa, não é? Essa sabedoria, limpando os olhos, e que sempre que eu vou ouvindo a palavra, quando eu vou para a cama, eu examino a minha atitude durante o dia. Eu disse, Ana, que fizeste mal. Ana, falaste essa coisa. Não, isto não está bem. Não podes voltar a fazer isso. E eu ficava triste comigo mesma, né? Eu ficava muito entristecida quando eu não agia de acordo com a palavra de Deus. Então o que eu fazia? Eu esforçava-me para não voltar a cometer este mesmo erro. Então faça o mesmo para limpar, e isso chama-se limpar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, porque nós aceitamos Jesus, ele nos redimiu pelo sangue dele que derramou na cruz do Calvário por nós. Então esse sangue já nos lavou do pecado lá na cruz, e quando nós recebemos a salvação, temos que entender o poder desse sangue. O sangue de Jesus tem poder de nos regenerar, de fazer-nos nascer de novo, sermos uma nova criatura, dar-nos direito a ser herdeiros do Pai e co-herdeiros de Jesus Cristo. Então, mas nisso tem essas condições todas. Temos que lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, temos que desnegar o pecado, temos que deixar que a palavra nos lave. Então é a palavra, quanto mais formos ouvindo a palavra e nós formos deixar que a palavra nos lave o coração, toque o nosso caráter e molde o nosso caráter, primeiramente a palavra vai entrar pelos ouvidos, então vai deixar, se nós ficamos tristes realmente com a atitude do nosso coração, isso quer dizer que nós estamos a renovar a nossa mente pela palavra. Romanos capítulo 12, temos que renovar a nossa mente, e nós não podemos conformar mais com as nossas atitudes que tínhamos quando não conhecíamos Jesus. Então temos que rejeitá-las, temos que deixá-las para a velha vida, porque é isso que significa, e temos que nascer de novo, temos que andar como uma nova criatura em Cristo Jesus. Então isso exige um autoexame e o mudar de atitude, mudar de pensamento em primeiro lugar, mudar de atitude, e aos poucos vai moldando o nosso caráter, e assim aos pouquinhos, quando Jesus Cristo vier, temos as nossas vestes limpas, lavadas no sangue do Cordeiro, e estamos prontos para ir. Então esse é um processo progressivo e longo, por isso comece já hoje, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu deixo diante do teu altar, Senhor, todas essas pessoas que eventualmente possam vir a ouvir, Senhor, esta terceira lição do curso Novos Convertidos. Senhor, este propósito veio do teu coração para ministrar ao coração de todos aqueles que por uma razão ou outra não tiveram ou não têm oportunidade de receber o curso grátis, Senhor, mas eis-me aqui para que a tua vontade se cumpra, independentemente da minha vontade, cumpra-se, Senhor, a tua vontade na minha vida, para que a tua vontade cumpra-se também na vida de todos aqueles que tu enviares até mim, Senhor.
em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que nenhuma alma ficará sedenta a partir de hoje, porque é a tua palavra, Senhor, que é uma espada de dois gumes, que vai e prospera em tudo quanto ela é enviada. Essa palavra foi enviada, Senhor, no nome de Jesus. Transforme, liberte todas as pessoas de cegueira espiritual, do espírito do erro, do espírito do engano, Senhor. Transforme a cada mente, Senhor, renova com a tua sabedoria, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja abençoado no nome de Jesus.